Seja bem-vindo novamente. Nessa aula, nós vamos criar o nosso primeiro algoritmo. E para poder criar esse nosso primeiro algoritmo, nós vamos conhecer duas instruções muito importantes dentro da lógica de programação. As instruções leia e escreva. Praticamente qualquer algoritmo que nós fizermos vai possuir pelo menos uma instrução leia ou uma instrução escreva. A instrução escreva é a instrução que eu uso para apresentar algum texto na tela do usuário. A sintaxe de uso da instrução escreva é muito simples. Eu uso a palavra escreva, abro parênteses, abro as aspas duplas e escrevo o meu texto. No fim do meu texto, eu fecho as aspas duplas e fecho os parênteses. Pronto. Quando o meu algoritmo chegar na linha dessa instrução, ele vai escrever tudo que está entre as aspas duplas na tela do usuário. Vamos ver um exercício que utiliza a instrução escreva? Escreva um algoritmo que exiba o seu nome completo na tela do usuário. Então eu vou utilizar um editor de texto aqui, o Notepad++, para criar esse algoritmo. Você pode usar o editor de texto que você preferir. Eu estou utilizando o Notepad++, que ele me permite definir uma linguagem, assim quando eu digito algumas palavras, ele já aplica algum estilo. Nós vimos que a estrutura básica de um algoritmo consiste em escrever o nome do algoritmo e em seguida dar um nome para o algoritmo. Como nós já falamos anteriormente, é sempre recomendável que o nome do algoritmo dê uma boa sugestão de qual é a tarefa que aquele algoritmo realiza. Nesse caso, o meu algoritmo vai exibir o meu nome na tela, ou seja, ele vai me apresentar. Então, vou chamar o meu algoritmo de apresentação. Eu também preciso declarar um bloco var, que é onde eu vou colocar qualquer possível variável no meu algoritmo. Preciso fazer um bloco início, que é onde eu vou colocar as instruções do meu algoritmo. E, finalmente, vou usar a palavra fim algoritmo para indicar que aqui termina o meu algoritmo. O enunciado do nosso exercício é bastante simples. Ele só diz que a gente tem que escrever o nosso nome na tela do usuário. Então, só preciso vir aqui, dentro do bloco início-fim algoritmo, e usar a minha instrução escreva. Escreva, vou abrir os parênteses, abrir as aspas duplas, vou escrever o meu nome aqui. Quando eu termino, eu fecho as aspas duplas e fecho o parêntese. O meu algoritmo está pronto. Só que como esse nosso algoritmo foi criado num editor de texto comum, eu não tenho como rodar esse algoritmo para ver se ele vai produzir o resultado correto. Então nós vamos utilizar uma ferramenta que vai permitir executar os algoritmos que a gente cria e verificar se eles estão corretos. Eu vou voltar aqui na minha área de trabalho e vou abrir aqui o Visual G. O Visual G é um programa que permite que eu execute esses algoritmos que eu crio em português estruturado. Veja que de cara ele já traz uma grande vantagem para a gente. Aquela estrutura básica do algoritmo, que tem o algoritmo, o nome, o bloco var, o bloco início, fim algoritmo, já vem criada para a gente. A parte do nome do algoritmo, ele deixa o texto sem nome. E a gente pode alterar se a gente quiser colocar um nome diferente no nosso algoritmo. Outra coisa que ele inclui são esses textos em verde, iniciando com 2 barras. Esses textos são comentários. Nós normalmente utilizamos os comentários para dar dicas do que as seções dos nossos algoritmos fazem. Assim fica mais fácil para outras pessoas lerem os nossos algoritmos e entenderem o que eles fazem. Ou até mesmo para a gente, porque depois de um tempo que a gente fez o algoritmo, a gente pode ter dificuldade para entender ele de novo quando a gente abre ele outra vez. Mas para fazer esse nosso exercício, eu vou apagar todos esses comentários, para a gente ficar com a tela bastante limpa e mais fácil de ver. Se você não quiser apagar os seus comentários, não tem nenhum problema. Quando o algoritmo é executado, os comentários são ignorados. Então vou colocar aqui no meu algoritmo o mesmo nome que eu coloquei no algoritmo que eu fiz lá no Notepad++, que é a apresentação.
E aqui no início fim algoritmo, eu vou usar a minha instrução escreva para escrever o meu nome. Vou fechar as aspas e vou fechar o parêntese. Agora eu vou mandar executar. Veja que ele escreveu o meu nome na tela. Então o Visual G traz diversas vantagens para mim. Ele permite verificar na tela o resultado do meu algoritmo. Ele já define a estrutura básica do algoritmo para mim. Como nós podemos ver, ele também aplica um esquema de cores sobre o meu algoritmo que facilita a leitura do algoritmo. E se eu cometer algum erro enquanto eu estou fazendo o meu algoritmo, o Visual G ainda me ajuda a descobrir onde é que está o problema. Por exemplo, vamos supor que eu esqueci de fechar as aspas duplas aqui do meu escreva e vou mandar executar o meu algoritmo. Veja que o Visual G apresenta uma mensagem me dizendo que tem um erro na linha do escreva. Com essa mensagem, fica muito mais fácil para mim identificar onde é que está o problema e fazer a correção. Agora eu vou fazer o seguinte. Antes de escrever o meu nome, eu vou escrever uma mensagem bem-vindo. Então escreva, abre aspas duplas, bem-vindo, fecha as aspas e fecha o parêntese. Vou mandar executar. Veja o que aconteceu. A palavra bem-vindo ficou grudada com o meu nome. Isso acontece porque, quando eu uso essa instrução escreva, eu escrevo e permaneço na mesma linha. Nesse caso, ou eu adicionaria um espaço no fim da minha frase bem-vindo para deixar separados os dois textos, ou então eu posso usar uma variação do escreva para descer a linha. É o escrevam. Eu vou adicionar um L no final da palavra escreva. Essa variação do escreva tem o seguinte efeito. O texto que está dentro das aspas é exibido e o cursor desce para a próxima linha. Então, se eu executar agora, você veja que o bem-vindo saiu na linha de cima e o meu nome na linha de baixo. Então, agora, vamos conhecer o leia, que é o outro comando que nós ainda não conhecemos. O leia é uma instrução que eu uso para pegar um texto que o usuário digita no teclado e colocar dentro de uma variável no nosso algoritmo. A sintaxe do leia é: eu escrevo a palavra leia e entre parênteses eu coloco o nome da variável que vai receber aquele conteúdo. É importante eu observar o seguinte com o leia. O tipo de dado que o usuário vai digitar tem que ser compatível com o tipo da variável. Por exemplo, se eu quero digitar o nome de uma pessoa, a variável onde eu vou armazenar esse valor tem que ser uma variável do tipo caractere. E se eu vou ler a idade de uma pessoa, a variável tem que ser do tipo inteiro. Então vamos ver um exercício que utiliza o leia. Escreva um algoritmo que leia e exiba um texto inserido pelo usuário. Então eu vou voltar mais uma vez aqui no meu Visual G. Eu vou apagar esses dois escrevas que eu fiz e aproveitar a estrutura que já está pronta. Então eu tenho que ler um texto inserido pelo usuário e escrever de volta na tela para ele. Como eu vou precisar ler uma informação que o usuário vai digitar, eu preciso guardar ela em algum lugar. Então eu vou precisar criar uma variável para guardar esse texto. Vou chamar essa variável de texto, dois pontos. O tipo dessa variável é caractere, que é o tipo que eu uso para armazenar textos. Aqui no meu bloco de instruções, eu vou usar a minha instrução leia e vou passar o nome da variável que vai guardar o valor. Na sequência, eu vou usar a instrução escreva e vou mandar escrever o texto. Vou mandar executar o meu algoritmo. Vou digitar um texto qualquer. Olá. Veja que o meu algoritmo escreveu olá de volta para mim.
Agora nós podemos melhorar o nosso algoritmo se antes de ler a entrada do usuário, nós apresentarmos para ele uma dica de que ele deve digitar algum tipo de valor. Então vou apresentar aqui um texto para ele. Digite um texto qualquer. 2 pontos, espaço, fecha aspas e fecha os parênteses. Se eu mandar executar agora, você veja que antes do cursor me pedir para digitar alguma coisa, tem uma mensagem para o usuário. Digite um texto qualquer. Vou digitar bom dia e o meu algoritmo escreveu na tela o mesmo texto que eu digitei, que é bom dia. Então pega esses conhecimentos, dê uma treinada, a gente vai voltar na próxima aula. Até mais.